Olá concurseira, você que está aí se recuperando da ressaca da prova do STF, eu sou o professor Paulo Alexandre e vamos corrigir agora 2 pontos importantes na prova, muito tranquilo, não tivemos maiores problemas não. Quem fez uma leitura tranquila desses 2 conteúdos com certeza logrou êxito na hora da prova. Legal? Então aí primeiro passo é o quê? Você já sabe que eu vou falar sobre ética, então ética no serviço público, no caso, Código de Ética do Servidor do STF. Um código de ética muito completo, muito amplo, onde ele pegou toda a estrutura do Poder Executivo e puxou para o Poder Judiciário, especificamente STF. Legal? Primeira questãozinha, na minha prova aqui, a questão está de número 19. Então olha só. Primeiro item, questão 19 a respeito de conduta ética. Fala, cada um dos itens, de 39 a 41, apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do Código de Ética dos Servidores do STF. Questão 19. Ana exerce cargo de analista judiciário do STF. Prima de Arnaldo, servidor do mesmo tribunal, assumiu função de chefia no setor de lotação do Arnaldo. Nessa situação, Arnaldo não poderá ser mantido sob a subordinação hierárquica de Ana. E aí, o que você acha? Arnaldo poderá estar vinculado à estrutura, subordinação hierárquica de Ana, de acordo com o código? Ou seja, o item é falso, errado. Legal? Isso aí está lá no artigo 7º, no último inciso do artigo 7º, que traz a ideia de proibições. Ele disse o seguinte, dentro do contexto, é vedado ao servidor do STF manter sob sua subordinação hierárquica cônjuge parente em linha reta ou colateral até 3º grau. Então foi tranquilo, a ideia de nepotismo, a ideia de ter vínculo subordinado, tá, dentro desse contexto, está valendo para o Código de Ética. Então, ou seja, o item é o item errado, falso, show de bola. Vamos para a próxima questãozinha aqui. A próxima questãozinha aqui está dentro desse contexto. Vamos lá, Caio, questão 40. Né? Era 39, perdão, tá, gente? 39, agora 40. Caio, detentor de cargo efetivo na alta administração do STF, é acionista de 10% de determinada sociedade empresarial. Nessa situação, a referida sociedade empresária está impedida eticamente de negociar com o poder público, enquanto Caio ocupar cargo naquela corte. Legal? Então o que acontece? Você que deu uma lida no código, você sabe que o código é dividido em 2 grandes núcleos. O primeiro núcleo é a estrutura do Código de Ética voltado para os servidores do STF e o segundo núcleo é o Código de Conduta da Alta Administração do STF. Então ele modificou o contexto. Opa, eu não estou falando de qualquer servidor. Então dentro desse contexto, a ideia é de que o artigo 12 responde essa prerrogativa aqui. Olha o que diz o artigo 12 aqui para você, tá? O item também não confere com a realidade. Autoridade que mantiver a participação superior a 5%, 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar o fato à Comissão de Ética do STF. Então o item é falso e ele te deu 2 chances de acertar o item. Primeiro que ele colocou 10%, tá? E a ideia é de que seja o quê? 5%. E outra, ele não restringiu no Código de Ética esse vínculo com a empresa e o Estado. Então, se eu tiver até 5%, eu tenho que comunicar para que, quando ocorra um conflito de interesse, a Comissão de Ética possa decidir sobre conflito de interesse, que é o objetivo do Código de Conduta. Decidir sobre conflito de interesse. Então ele botou um teto de 5%, né? Ou seja, no caso aqui, novamente o item, autoridade que mantiver participação superior a 5%, de 10% está valendo, de capital da sociedade de economia mista, ou seja, no mínimo 5%, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar o fato à Comissão de Ética. Ele não restringe, gente, ele não proíbe, ele fala, comunique à Comissão de Ética, para que a Comissão de Ética proceda a qualquer tipo de conflito de interesse, beleza? Então 39 falso, 40 falso. 41. Rodrigo, que é integrante da Comissão de Ética do STF, ele é membro da Comissão de Ética, cometeu transgressão disciplinar e por isso responde a processo administrativo. Nessa situação, Rodrigo deve permanecer suspenso das atividades da comissão enquanto durar a tramitação do processo, devendo dela ser excluído se for responsabilizado
Opa, olha que interessante que ele colocou aqui. Percebam, o Rodrigo, ele é da comissão de ética, que está vinculado a essa resolução. Porém, ele cometeu uma infração e está respondendo um PAD, que está vinculado a 8.112. Cada um no seu quadrado. Então percebam que é cada um no seu quadrado. Legal? Legal, professor, tranquilo. Então qual é a situação aqui? Lá no artigo 23, ele fala a respeito dessa situação. Aí ele diz o seguinte, tá? Ficará suspenso das atividades da comissão até a conclusão do processo o servidor que vier a ser indiciado, civil, penal ou administrativamente. Tá? E vem parágrafo único. Caso o servidor venha a ser responsabilizado, será automaticamente excluído da comissão. Então, ele diz o seguinte, ficará suspenso das atividades da comissão até a conclusão de processo o servidor que vier a ser indiciado, civil, penal ou administrativamente. Administrativamente, vinculado a 8.112. Parágrafo único. Caso o servidor venha a ser responsabilizado, será automaticamente excluído da comissão. Novamente a questão aqui, ó. Rodrigo é integrante da Comissão de Ética do STF, cometeu transgressão disciplinar e por isso responde à PAD. Nessa situação, Rodrigo deve permanecer suspenso das atividades da comissão enquanto durar a tramitação do processo. Show de bola, perfeito. Devendo dela ser excluído se for responsabilizado. Confere, 41, verdadeiro. Isso aí, pode vibrar, pode vibrar. Então vamos lá, legal? Agora a próxima bateria de questões aqui diz respeito à ideia de diretamente a lei de acesso à informação. Legal? Lei de acesso à informação é a lei 12.527 de 2011, tá? Lei de acesso à informação, também uma lei muito tranquila, com alguns assuntos bem tranquilos, a parte de transparência e assim por diante, dentro desse contexto, mas os itens também foram bem tranquilos. Vamos lá? Mais uma etapa, questão 42, vamos ao enunciado. Cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na lei de acesso à informação. Legal? Atenção! Bom, Carlos, cidadão comum, perceba o universo dele. Isso é extremamente importante para essas questões aqui. Requereu ao STF informações pessoal relativa à intimidade e à vida privada de alguém. Nessa situação, o acesso à informação deverá ser negado a Carlos, pois ela é classificada como restrita pelo prazo de 100 anos, independentemente de ter classificação sigilosa. Opa, e aí, o que você acha? É esquisita essa questão, né? Porque independente de classificação sigilosa, tem que ficar dentro de um contexto restrito até 100 anos? Será que isso está na Lei de Acesso à Informação? Vamos ver aqui, artigo 31 da Lei de Acesso à Informação. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade. Vida privada honra a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1º, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que eles se referirem. Beleza? Então, ou seja, percebam que ele colocou toda essa instrução, toda essa ideia dentro do item aqui. Carlos, que é um cidadão comum, requereu ao STF informações de pessoa relativa à intimidade e à vida privada de alguém. Nessa situação, acesso à informação deverá ser negado a Carlos, pois é classificada como restrita pelo prazo de 100 anos, tá? Independentemente de ter classificação sigilosa. Percebam, o item, do meu ponto de vista, está correto. Ele coloca aqui, restrita pelo prazo de 100 anos. Na lei está dentro de um contexto, né, no prazo máximo de 100 anos. Então vamos ver o que pode ocorrer dentro desse contexto. Dentro do meu ponto de vista aqui, tá, ele fala pelo prazo de 100 anos. O gabarito, gente, definitivo.
Beleza? Show de bola. 42, do meu ponto de vista, ela vai sair como correta. 43. Oscar, ex-servidor do STF, requereu ao STF cópia de alguns documentos relacionados ao seu vínculo de trabalho com aquele tribunal. Percebam, ele é ex-servidor do STF, não é servidor, ex-servidor. Nessa situação, o tribunal poderá cobrar valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e de materiais utilizados, sem que tal cobrança descaracterize gratuidade do serviço de busca de fornecimento de informação. Beleza? Ele está falando o seguinte, o cara vai lá, tá, solicitar informações dentro de um contexto específico, cópia de alguns documentos relacionados ao seu vínculo de trabalho com aquele tribunal, mas ele é ex-servidor. E nessa qualidade o STF poderá ou não cobrar pelas cópias da documentação. Tá? Olha só o que diz aqui o nosso artigo 12 da Lei de Acesso à Informação. Vamos até ele. Já chego, 23. Cadê? Aqui. Tá? Não, 12 ainda não chegou não. Vamos chegar no 12 aqui, respira fundo aí. A gente já chega no artigo 12 aqui. Artigo 9º. Beleza. O servidor de busca e fornecimento da informação é gratuito. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito. Esta é a regra, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo e dos serviços e dos materiais utilizados. Então ele diz o seguinte, o tribunal poderá cobrar valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços de materiais utilizados, sem que tal cobrança descaracterize gratuidade do serviço de busca e fornecimento de informação? Sim, correto, verdadeiro, show de bola, tranquilo, beleza. Questão 44 aqui, tá dentro desse contexto, questãozinha 44. Vamos a ela para a gente concluir o nosso conteúdo aqui, tá? Determinada entidade privada requereu informação de interesse público. A informação não é dentro de um contexto da empresa perante o STF, é dentro de um contexto de interesse público, beleza? E vai, nessa situação, caso seja negado acesso à informação solicitada, de tal decisão deverá ser informado ao Conselho Nacional de Justiça. Opa, legal, aqui traz uma informaçãozinha legal, quer ver? Qual a ideia? Percebam, atenção, a ideia, essa lei está vinculada ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, contra as Cortes de Contas e também dentro da estrutura do Ministério Público. Show de bola. Aí o que acontece? Ele está informando aqui pra gente que se você solicitar ao STF e ao STF negar, para quem você vai pedir pinico, tá? Se for o Poder Executivo, você pede, olha lá, Poder Executivo, você foi no Ministério, pediu informação, o Ministério negou. Aí o Ministério negou, você vai para onde? Pode ir para a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União negou. Aí vai dentro, tem uma comissão mista de reavaliação de informação. Comissão mista de reavaliação de informação. Se ela negar, aí você ainda pode votar ministro, tem outras opções aí. Porém, percebam que na questão, ele está falando explicitamente que a empresa solicitou ao STF. E lá no artigo, olha só, aí vem o artigo 18, parágrafo 2º, e diz o seguinte, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Legal? Negarem acesso a informações de interesse público. Então, se o STF negar informação de interesse público, o cara deverá recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Então, dentro dessa prerrogativa aqui, a nossa questãozinha 44 também é correta. Legal? 44 correta. A gente encerra aqui o nosso trabalho e valeu, um abraço, boa sorte, bom descanso. Show de bola!